Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Estamos aqui de volta para o 10º programa de leitura do texto de Milton Santos, Por uma Geografia Nova. Estamos já nos últimos passos dessa jornada, não é? E, de alguma maneira, queria aqui colocar para vocês que, diferentemente dos demais programas, como eu tenho avisado desde sexta-feira passada, esse programa está sendo transmitido depois de ter sido gravado. Hoje, quarta-feira, está sendo um dia bastante atribulado, uma série de compromissos que se superpuseram. Então, nessa altura do campeonato, estamos aqui de outra maneira, né? Não estamos ao vivo. Mas, de qualquer forma, espero que vocês acompanhem o programa até o final e que vão aí fazendo seus comentários, perguntas, problemas, críticas, seja lá o que for. Qualquer participação é sempre bem-vinda. Nessa altura, nós já estamos nos últimos capítulos do livro de Milton, um livro que, como nós temos repetido, é um livro de 1978, e ele foi publicado, digamos, como uma espécie de manifesto, uma espécie de chamada, assim como vários outros textos dessa época. Os textos como os que foram publicados pela revista da União Paulista de Estudantes de Geografia, inclusive um desses textos também pertence, é da Lavra, né, de Milton, e outros tantos, como os textos de Rui, A Geografia Serve para Desvendar Máscaras Sociais, ou do Carlos Walter Porto Gonçalves, A Geografia Está em Crise, Viva a Geografia, e, uma série de outros tantos, Manuel Correia, tantos aí, são tantos nomes, me perdoe aí pelos esquecimentos, não é? Queiroz, Tunico e tantos outros que publicaram nessa época seus textos com o objetivo de participar de alguma maneira daquele movimento todo que acabou sendo conhecido como geografia crítica e que, sem dúvida, tinha lá um conjunto de problemas esses que nós estamos aqui tentando identificar num dos textos mais importantes da época, que é o Por uma Geografia Nova. Já fizemos a leitura das críticas que Milton fez ao percurso que, principalmente, a geografia francesa e depois a chamada geografia quantitativa, New Geography, vai fazer no século XX. Depois, nos dedicamos, ou o texto, né, se dedica, e nós fomos lendo a tentativa, ou as diversas tentativas de se construir um conceito de espaço. Vimos o quanto isso criou de dificuldades, de problemas, de ambiguidades, de ausência de clareza, na verdade, e muito envolvido com esta questão de chamar as pessoas para a ideia de movimento. E anteontem, na verdade, na segunda-feira, terminamos com uma chamada de Milton para a ideia de processo. Então, tudo isso envolve muito essa questão e as dificuldades que estão relacionadas à noção clássica do espaço como receptáculo e a noção do espaço como algo que, de alguma maneira, está associado aos processos sociais, ou não, depende aí da leitura de cada um, mas, no caso de Milton, essa necessidade de associar a noção de espaço aos processos vividos e realizados e, colocados no mundo real, né? Ou até, eu diria que, como uma espécie de adendo, no mundo do imaginário, no mundo da arte, no mundo de tudo, né? Esses espaços que são construídos e são socialmente construídos. Esse é o interesse de Milton. Milton deixa bastante claro que não está interessado nos movimentos tectônicos, nos dobramentos do terciário, nos movimentos das massas de ar,
na formação das grandes bacias sedimentares ou das bacias hidrográficas, ou seja lá que bacia seja. De qualquer forma, a grande questão é o que o ponto de partida é a tal da sociedade total, a sociedade como algo que domina o planeta, que interfere em todas as relações e que não existiria, tal como o autor imagina, nem mesmo uma sociedade que esteja isolada completamente e nem mesmo algum ponto da chamada natureza primitiva ou primeira natureza, ou seja lá o que for, que não esteja vinculado aí a essa sociedade total, aos seus movimentos e às suas intervenções. Então, é nesse sentido que o texto vai apontando para o seu final. Há aqui, nessa terceira parte, uma demanda, uma certa perspectiva de se construir uma proposta dessa nova geografia, dessa geografia crítica, ou a tal da geografia nova, para ser mais exato, e seguir aí a ordem que foi colocada no título deste livro. Muito bem. Então, vamos dar início aqui às nossas leituras, a dar continuidade, né, a esse debate, a essa nossa relação, né, essa nossa tentativa de resgatar esses geógrafos e as suas geografias, né, que é o nome, no final das contas, desse projeto, onde a gente tem aí feito uma série de leituras, observações, e, bom, estamos aí muito envolvidos ainda com o final dos anos 70 e as perspectivas estão colocadas nessa época. Então, vamos lá, vamos aos slides, e com os slides nós entramos diretamente no texto desse nosso autor. Como vocês estão vendo, já estamos no 10º programa, vamos encerrar isso tudo com 11 programas no total, e, portanto, na sexta-feira vocês terão a última fase, né, o último exercício, né, que nós estamos aqui fazendo. Muito bem. A centralidade dessa discussão nesse momento, nesse primeiro capítulo que nós vamos observar, está diretamente relacionada à noção de Estado. O Estado-nação como uma unidade geográfica de estudo. Isso é bastante interessante, né? Como o texto ele vai criando quase que buracos, né? no seu andamento. Num primeiro momento, ele está discutindo a noção de espaço e tal, uma tentativa efetiva de se construir um conceito, e depois chega às formações econômico-sociais, e quando está no contexto das formações econômico-sociais, então desemboca numa discussão sobre o Estado. Essas mediações, elas criam, pelo menos na minha leitura, um pouco de desequilíbrio no andamento geral do texto. Mas, de qualquer maneira, é assim que o autor fez e é assim que nós estamos lendo. E vamos lá. Os papéis atuais do Estado são também devidos às novas necessidades, às quais a maioria dos indivíduos não poderia isoladamente responder, como as ligadas ao tamanho tecnológico dos instrumentos de trabalho, de comunicação ou de informação. Ele torna-se o maior responsável pela penetração das inovações e pela criação de condições de sucesso dos investimentos, porque, como instrumento de homogeneização do espaço e do equipamento de infraestrutura, ele torna-se o responsável maior pela penetração das inovações e pelo sucesso dos capitais investidos, sobretudo os grandes capitais. Bom, de alguma maneira, essa primeira identificação existe. Vamos continuar lendo no slide seguinte, a gente vai ver a continuidade desse texto, mas essa primeira identificação tem uma relação muito forte com a noção de Estado, como no caso do Estado brasileiro, dos Estados latino-americanos. De alguma forma, existe uma intenção dos Estados, no caso do México, no caso da África do Sul, no caso do Brasil, e outros tantos, principalmente depois da Segunda Guerra,
e principalmente depois da metade dos anos 50, onde os estados vão assumir para si o papel da construção de uma burguesia mais típica no interior dos seus territórios. De alguma maneira, o processo colonial havia legado para uma grande parte dos países colonizados uma espécie de elite estreitamente vinculada aos interesses agroexportadores. E, nesse sentido, elites muito reacionárias, latifundistas, com muita dificuldade de construir novos mercados, com muitas dificuldades de assumir uma gestão do ponto de vista do capitalismo que ultrapassasse isso que o Marx chamou de subsunção formal, ou de acumulação primitiva, ou seja lá o que queiramos dizer sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é que quando nós pensamos na questão do papel do Estado e da difusão do Estado Nacional, nós temos de imaginar que ela é para e passo a própria expansão da sociedade capitalista. O Estado Nacional é uma invenção portuguesa do século XV para o século XVI e, de alguma maneira, ele vai se assumindo como o formato ideal de gestão a partir daí. De alguma maneira, com a presença da fábrica, principalmente com a Revolução Industrial Inglesa, depois a França e o papel da Alemanha e tudo mais, esse tipo de relação do Estado ele está muito mais associado à expansão de suas tropas, à conquista em nome das suas elites de novos territórios, como a expansão inglesa na direção da Índia e a questão das colônias no continente americano, o problema, de fato, da Inglaterra, da Holanda e tantos outros, e, bom, mesmo Portugal, Espanha, e o papel de todos eles na expansão neocolonialista do final do século XIX, a invasão da África, esse tipo de coisa. Então, o Estado já era, enquanto uma gestão das relações capitalistas, algo bom, absolutamente consolidado. A ideia de você ter um Estado que seja aquele que traz para dentro do seu território as inovações e tudo mais, isso efetivamente é muito mais a caracterização dos Estados que se tornam independentes, aspas, não é? Independentes dos seus colonizadores, mas absolutamente dependentes, como todos, do processo geral de constituição da sociedade capitalista. Então, esta primeira caracterização do Estado, ela, claro, está associada, de alguma maneira, a alguns dos formatos que o Estado Nacional acaba incorporando no século XX, mas não a todos, não é esse o papel, de fato, que todos os Estados possuem. Veja, por exemplo, a questão da formação do Estado Nacional, chamado Estados Unidos da América. O papel do capital privado na entrada de novas tecnologias, no desenvolvimento dessas tecnologias, da capacidade produtiva e tudo mais, em nada tem a ver com o papel do Estado Nacional brasileiro, ou Estado Nacional indiano, ou Estado Nacional, seja ele qual for, do ponto de vista dessa construção. Uma questão é imaginarmos a ideia de Estado Nacional como a União Soviética e a necessidade efetiva de desenvolvimento da sua capacidade produtiva e a intervenção do Estado nesse sentido, no caso da China, por exemplo, mas não é o caso da Inglaterra, não é o caso da França. Não é este o papel que desempenhou Napoleão e não é este o papel que a França vai desempenhar pós-Segunda Guerra. Então, assim, essas coisas não estão, não se homogeneizam dessa maneira, não tem essa caracterização tal como o texto está nos apresentando. Mas, de qualquer maneira, tem um item B, que, por seus próprios investimentos, o Estado participa de uma divisão das atividades que atribui aos grandes capitais os benefícios maiores e os riscos menores. A cara do Brasil, A cara do Brasil, sem dúvida nenhuma.
essa ideia do Estado como uma verdadeira correlação de forças, onde as elites, sejam elas, inclusive, as elites sindicais e tudo mais, disputam poder e vão atrás, então, desse poder do Estado como formas efetivas de regulação da relação capital-trabalho, como controladora dessa relação. E, de alguma maneira, o tal do Estado do bem-estar social, que vai efetivamente promover um controle tal que permite, então, um avanço significativo das chamadas classes médias e do consumo generalizado dessas classes médias, o que consolida, de alguma maneira, um dos formatos que o capitalismo toma, principalmente a partir dos anos 60. Muito bem. Finalmente, para poder prosseguir com essas funções, o Estado tem que assumir cada dia de maneira mais clara seu papel mistificador, como propagador ou mesmo criador de uma ideologia de modernização, de paz social e de falsas esperanças que ele está bem longe de transferir para os fatos. É bem a questão do que estava acontecendo no Brasil nessa época e, de alguma maneira, o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu no Chile, as questões latino-americanas, as ditaduras e as suas feridas ainda, que ainda até hoje estão para serem resolvidas. Veja o Brasil, por exemplo, e esses nossos generais torturadores, essas pessoas extremamente, esses criminosos, esses assassinos que, na verdade, ainda estão aí vivendo em liberdade e jamais impedem qualquer possibilidade de que sejam julgados como o que aconteceu na Argentina, por exemplo, né? E o que muito provavelmente com esta nova Constituição deverá ocorrer no Chile, e tudo o que aconteceu com os militares e a violência dessas pessoas em relação à impossibilidade de se pensar diferente deles. Isso que sobrevive no Brasil, né, esse Bolsonaro, essas coisas, essas figuras, né, extremamente estranhas ao século XXI, mas que estão aí no Brasil, estão, de alguma maneira, em toda a América, fizeram parte e fazem parte dos grandes confrontos hoje no continente europeu e o problema da União Europeia, como se vive isso, né? A questão da Grã-Bretanha, o populismo de Boris Johnson, esse tipo de coisa. Bom, tudo isso está colocado aí, está sobre a mesa, né? Vamos ver que história nós seremos capazes de construir, né? Nessa fase, nesses princípios do século XXI. Muito bem. Nesse momento de contradições aguçadas, a proliferação de estados é uma necessidade e um desejo do imperialismo para sua expansão na fase atual, uma vez que ele utiliza e institucionaliza todo tipo de penetração. Vale aqui considerar isto como uma boa leitura, digamos, não é? Bastante interessante e aguçada, principalmente do que estava acontecendo na África desse período. A ideia do processo de descolonização e a formação dos chamados estados nacionais africanos, algo, bom, caricato sob todos os aspectos, até porque todos os chamados estados nacionais africanos são multinacionais, né? Tem muitas nações, muitas línguas, muitas etnias, muitas leituras e tal, e, bom, que é um ponto extremamente importante dos conflitos internos desses países dentro do continente africano. Então, nesse sentido, há realmente uma efetiva proliferação de estados. Muito depois, ou pouco depois dos anos 70, final, no transcorrer dos anos 80, 90, o fim da União Soviética, né? O que aconteceu com a chamada Europa Oriental, as divisões entre a Tchecoslováquia, o problema da Hungria hoje, o problema da Polônia, as questões que estão envolvendo os Balcãs de uma maneira geral, a questão com a Grécia hoje, não é? E tudo isso vai envolvendo
discussões bastante importantes da formação de novos Estados nacionais. Essa questão aqui na Espanha, né, que envolve a Catalunha e a necessidade, então, de muitos de verem a Catalunha como uma espécie de Estado independente, né? Os problemas que estão envolvendo o norte da Grã-Bretanha, né? A Escócia, a questão da independência da Escócia em relação à Grã-Bretanha, para que ela possa voltar a fazer parte da União Europeia, o mesmo problema com o norte da Irlanda. Então, tudo isso são questões que ainda estão colocadas e, imaginamos que durante todo o século XXI ainda serão cartas que vão estar sobre a mesa. Dificilmente o Estado Nacional vai desaparecer, essas formações tipicamente resultantes do desenvolvimento do capitalismo, esses formatos de identidade, né, que estão ligados estreitamente a esse processo, está muito longe de desaparecer. Né? A grande preocupação nesse momento é ver em que medida experiências como a União Europeia, que na época desse texto ainda, uma coisa muito embrionária, ainda estava em plena discussão, e nesse momento ver como é que isso vai sobreviver, como é que tudo isso vai ter, que história e que geografia estão sendo constituídas nesse momento. A própria nação é em grande parte solidificada em um paradoxo aparente, pelas contradições internamente criadas pelo capitalismo tecnológico, inclusive por grande número de aspirações que a exacerbação da publicidade faz aparecer, como, por exemplo, a diversificação do consumo, desde a alimentação até a educação. Essa noção se afirma quando se pensa que os novos tipos de consumo a satisfazer, por intermédio direto ou indireto do Estado, devem frequentemente apelar para o comércio exterior, domínio privilegiado do Estado. Na verdade, voltamos ao ponto, né? Quer dizer, não podemos dissociar a ideia de Estado da ideia de modo de produção e, portanto, dentro desse contexto de planetarização, né, das relações capitalistas que vem desde o século XVI e que se consolida agora com determinados formatos e que muito provavelmente ainda se criarão outros, né? Não estamos no final da história, já está mais do que discutido isso, né? Mas a grande questão é que, de alguma maneira, a vida, né, do Estado Nacional e a ideia de nação é que é uma grande discussão. De alguma forma, o problema é que nação pertence ao Estado Nacional. Que formas de hegemonia isso está colocado, seja na Europa, seja no Brasil. No Brasil, são mais de 220 línguas diferentes, troncos linguísticos diferentes, com muitas sociedades muito diferenciadas entre si. Em que medida o Brasil comporta uma nação, né? O Brasil é um país multiplurinacional e, de alguma maneira, tem uma dificuldade imensa de reconhecer isso, né? De reconhecer o outro, de reconhecer o seu papel. E quando reconhece do tipo, quando nós chegamos aqui, os índios já estavam, né? Quem somos nós, né? E quem são eles, né? Em que medida chegamos aqui? Que isso quer dizer dentro desse discurso maluco que a gente faz? E extremamente preconceituoso, não é? Extremamente, no mínimo racista, né? De alguma maneira, estamos colocados nesse plano, né? Vamos aí, essa hegemonia da língua portuguesa, né? De uma língua, de uma racionalidade, a impossibilidade quase que de convivência com o outro, com as outras culturas, com os outros povos, sem que isso determine efetivamente o seu extermínio. Então, de alguma maneira, essa é uma questão também fundamental, que não está exatamente colocada nesse texto, mas que valeria a pena a gente levantar aqui como um dado que, do ponto de vista da geografia, tem todo sentido, tem todo um movimento.
As nações-estados são formações socioeconômicas, por excelência, tanto pela necessidade e complexidade das relações exteriores, quanto pela necessidade emergente das sociedades locais. É interessante, né? Porque, de alguma maneira, esta relação entre o interior e o exterior do Estado parece efetivamente que nós estamos falando de uma unidade, não é? Que tem identidade nesse sentido, né? Desconsiderando um pouco o conjunto de identidades que existem na grande maioria dos países, na grande maioria dos estados nacionais, são muitas as identidades. Dificilmente temos um Estado nacional que tenha uma identidade só. Bom, isso são coisas que eu diria inexistentes, né? Pelo menos até onde eu sei. Uma vez que a estrutura interna de cada país ou nação é específica, a ideia de país ou nação e estrutura interna, esse ou é complicadíssimo, né? E se afirma à medida em que se realizam as trocas internas e internacionais, a diferenciação entre Estados-nação torna-se cada vez mais clara. Mais ou menos, né? A diferenciação entre os Estados-nações, Estados-nação, ela se torna mais difusa, na verdade. E a União Europeia é um exemplo claro disso, essa necessidade, né? Mesmo que a extrema-direita, de alguma maneira, fale em nome dessas nacionalidades ou busque fundir a ideia de nação com a ideia de Estado de uma maneira que não permita esse diálogo, esta forma, né, de gestão que a União Europeia tem experimentado. Os Estados-nações, formações sociais e totalidades legais e legítimas são também as unidades, são também a unidade geográfica de estudo. É bastante interessante como, num dado momento, o Estado Nacional ele é apontado e denunciado como criador de mitos, como criador de ideologias, como criador de mistificações, e daqui a pouco ele se torna uma unidade geográfica de estudo. E, portanto, a ideia, ele consolida dentro de si uma identidade, do ponto de vista da sua territorialidade. O que legitima, portanto, que a gente possa dizer a existência de um clima brasileiro, por exemplo, que nacionalizando a ideia de clima, um relevo brasileiro, por exemplo, nacionalizando a ideia de relevo. Não são os brasileiros que vivem e se apropriaram e se apropriam de um relevo, é o relevo que é brasileiro, o que naturaliza efetivamente esta relação e a presença do Estado. Então, esta mediação, ela precisa ser revista, né, da forma como ela está proposta aqui. Muito bem. A dependência econômica se situa em um nível elevado na realização da vida econômica nacional e as ligações de dominação são frequentemente imperceptíveis nos níveis inferiores. Todas as tarefas correspondentes a esses níveis inferiores concernem ao Estado-nação nacional de uma forma ou de outra, seja qual for o nível de sua dependência externa. Além do mais, no interior de um país, as ações do Estado tornam-se, em um certo nível, interdependentes, o que acarreta, e aí vai toda uma descrição sobre o papel do Estado e suas ações, bom, que não vamos necessariamente comentar, mas é um parágrafo longo que termina dizendo, tanto umas quanto outras dessas ações podem representar aberturas ou freios à entrada de modernizações provenientes do exterior. É fato, mas, bom, é isso, não é? Há um interesse efetivo e, às vezes, contradições bastante importantes entre as elites locais e as elites que constituem o poder de Estado e a ideia do capitalismo na sua dimensão planetária. Hoje, talvez, entre outros exemplos, o Irã é um dado importante dessa coisa, a Hungria é um outro dado importante, o problema que envolve hoje a Nicarágua, ou a questão da Venezuela. Então, essas elites se contrapõem em determinados momentos, criam dilemas bastante importantes na manutenção, no fluxo, né, de capitais, de mercadorias, pessoas, ideias
e, bom, da tal chamada e mais do que reconhecida ampliação, não é? Ou reprodução ampliada do capital, nesse sentido clássico que a gente conhece bem. O Estado exerce, pois, um papel de intermediário entre as forças externas e os espaços chamados a repercutir localmente essas forças externas. É um fato, né? De alguma maneira, o Estado vai expressar isso mesmo, esse tipo de mediação, essa mediação entre as elites. O que é bastante interessante no meio de tudo isso é que a maior parte dessas elites estão diretamente associadas ao grande capital já internacionalizado. Então, o grande papel, digamos, do Estado nesse momento é tentar garantir que este capital de caráter planetário ele se realize localmente e, portanto, o controle das forças políticas, das forças sindicais, das contraposições daqueles que, de alguma maneira, poderiam colocar sob risco esse tipo de reprodução, né? O controle, portanto, da miséria, o controle dos conflitos, o controle das contradições internas, isso é um papel fundamental do Estado, exercido mais ou menos por suas elites. Em determinados momentos, como no caso do Brasil, este exercício se faz com alguma eficiência. Lembremos aqui a época do governo do PT e tudo mais. E em outros momentos, essa gestão dos conflitos, ela se exacerba, ela se coloca com um caráter até, como temos denunciado, não é, genocida, como no caso do governo Bolsonaro e suas milícias e seus confrontos e tudo mais. Muito bem. Existem 3 modalidades principais de ação do Estado. Primeiramente, ele intervém através da satisfação das necessidades locais, cuja resposta é dada segundo níveis diferentes de qualidade e quantidade, isto é, com um volume ou uma expressão que nem sempre corresponde à escala local. A ação do Estado pode referir-se à satisfação de necessidades do tipo regional, mas cuja resposta é dada em um ponto preciso desse espaço regional. Enfim, existem necessidades nacionais cuja satisfação interfere na organização do espaço local, tais como as estradas, os impostos, as isenções fiscais, a política aduaneira ou a política comercial, os protecionismos, etc. Bom, lendo essas 3 funções ou 3 modalidades principais de ação do Estado, acho que o máximo que a gente poderia dizer, ou o mínimo, é que nós não conseguimos identificar exatamente o que o autor quis dizer por isso, porque todas as frases são carregadas de ambiguidade. A ideia de que intervém através da satisfação de necessidades locais, cuja resposta é dada segundo níveis diferentes de qualidade e quantidade, bom, isso simplesmente não diz exatamente o que o Estado faz, ou diz de uma forma tão difusa que a gente não consegue, de fato, localizar qual é o sentido que o autor está querendo dizer. Um Estado-nação é essencialmente formado de 3 elementos: o território, um povo e a soberania. Está aqui colocado fora do jogo uma das questões fundamentais da existência do Estado Nacional. De um lado, a questão das classes sociais, fundamentalmente, essa é uma questão extremamente importante. O Estado Nacional é uma criação da sociedade capitalista, e dizer que o Estado Nacional ele tem como fundamento a ideia de território, bem, complicadíssimo isso, né? Um povo, muitos povos, muitas hegemonias, muitas contradições, a ideia de dominação, a ideia da tentativa de homogeneização, não é? Acho que uma das questões extremamente importantes é justamente esse papel do Estado no sentido de homogeneizar, de destruir, digamos, as diferenças, ou, de alguma maneira, se apropriar delas dentro de um mesmo esquema, como acontece com o capitalismo de uma maneira generalizada. No caso, esses movimentos genocidas, como aconteceu durante todo o século XX e continua acontecendo até hoje, em relação às sociedades indígenas, por exemplo, no Brasil,
tem esse papel, destruir a diferença. Essa é uma questão importantíssima, não é? Mas, por outro lado, como o que acontece hoje na Europa, a ideia é absorver a diferença, não é destruir a diferença, porque ficou claro que isso não seria possível. Então, bom, essas questões elas estão colocadas. Essa definição do Estado, formado por esses três elementos, efetivamente, não representam o Estado, né? Representam uma noção, eu diria até liberal de Estado, né? Uma noção bastante clássica, muito próxima, do Leviatã, ou alguma coisa parecida com isso, alguma coisa que, do ponto de vista das discussões, elas estão mais do que, precisam, de alguma maneira, de serem contrapostas e rediscutidas, né? Porque, afinal de contas, se entendemos que o Estado é o território, um povo e a soberania, o que nós estamos, na verdade, refletindo aqui não é muito mais do que aquilo que já naquela época estava sendo repetido já há muito tempo no discurso oficial do Estado ou mesmo nos chamados livros didáticos de geografia. Não é muito mais que isso. Muito bem. O território é imutável em seus limites, uma linha traçada de comum acordo ou pela força. Esse território não tem forçosamente a mesma extensão através da história. Bom, se ele é imutável e ele não tem a mesma extensão através da história, tem aqui uma ambiguidade do ponto de vista do texto. O texto vai se atropelando, não é? Essa discussão sobre o Estado, efetivamente, falta dados, falta mais discussão, falta trabalhar melhor o conceito, porque, no final das contas, o que está aqui é um verdadeiro atropelo. De um dado momento, ele representa um dado fixo. Se a gente pensar, vamos imaginar, aqui, volto a um exemplo que eu tenho repetido muito, a ideia, né, de geometria que a gente tem, essa ideia que vai, desde os problemas que o Zenon, o filósofo pré-socrático, nos deixou, a ideia de que o movimento não existe, a ideia de, esse tipo de coisa. O Hegel diz claramente isso. Se eu estou com um objeto saindo de um ponto A para um ponto B e digo que ele está num ponto A', é porque ele já não está mais indo, ele está parado. Então, a ideia de que por um momento é fixo, é fixo de quê? É fixo de quem? Neste movimento todo que é a sociedade capitalista, que fronteiras são fixas? Aliás, do ponto de vista da construção do Estado, mesmo os estados mais clássicos, mesmo o Império Romano, mesmo o Império Otomano, mesmo seja ele qual for, qual deles teve a sua fronteira de fato fixa? Isto, não faz nenhum sentido. Qual deles se compôs efetivamente de um povo? Quem é um povo? O que é o povo? Um povo. Isto não tem nenhum sentido, não é? De alguma maneira, a ação das sociedades territoriais, do que são sociedades territoriais, o que isso quer dizer? Há muita dificuldade nesse texto, nessa parte do texto. O texto que fala sobre o Estado é um texto muito carregado de ambiguidades, de falas que vão e voltam, de afirmações bastante simplificadoras. Infelizmente, não é um texto que carrega uma discussão bastante consolidada sobre o Estado, não é? Quer dizer, e existe uma discussão imensa, muito antes desse texto, com relação a isso, não é? Quer dizer, mesmo figuras relativamente recentes, mesmo Lefebvre, por exemplo, nessa época já tinha publicado textos interessantíssimos sobre essa questão do Estado, ou mesmo Poulantzas já havia publicado isso. Havia uma série de autores, não estou nem aqui querendo colocar a origem da propriedade privada, da família, do Estado, do Engels, não estou colocando nada do século XIX, não, mas, assim, Rosa de Luxemburgo, o Lenin, não é? Assim, a esquerda, de uma maneira geral, já tinha produzido uma reflexão com muitas contradições internas, com muita dificuldade sobre o significado do Estado. Assim,
o texto do Marx, que é a crítica à filosofia do direito do Hegel, é um texto magistral, né? Não há necessidade nenhuma de se fazer esse atropelo todo em nome dessas ideias, né? Então, me parece que aqui, essa discussão sobre o Estado, efetivamente, é um dos capítulos dessa fase, né, dessa terceira fase, com mais dificuldade. Mudamos de capítulo, vamos ao segundo capítulo de hoje, que é a noção de totalidade, de formação social e a renovação da geografia. Basicamente, estamos já apontando para o final de uma proposição sobre a geografia. Quando, em nosso tempo, os processos propriamente internos da produção se externalizam e a produção exterior se internaliza, temos, como nunca antes, um agravamento das dependências. É difícil dizer o significado disso. E, ao mesmo tempo, as estruturas socioeconômicas nacionais se tornam bem mais individualizadas, extremamente diferentes umas das outras. Bem, isso não se mostrou uma realidade, né, com o desenvolvimento do capitalismo, e eu diria que nos anos 70 isso não identificava claramente o papel de países como no caso dos Estados Unidos, as dificuldades que enfrentou na Guerra do Vietnã, o problema da construção da União Europeia e que desdobramentos isso teve a partir do final da Segunda Guerra, esses acordos e como tudo isso acabou gerando os problemas e as soluções e as dificuldades da organização do Estado africano, né? E o problema com a ONU, esses diferentes problemas, diferentes questões não estão colocadas nesse âmbito. Mas aqui algo se estabelece de forma extremamente importante, que é sempre a busca dessa noção de totalidade, e a busca dessa noção de totalidade como uma contraposição, uma contradição, uma espécie de dialética entre a chamada sociedade total, que se expressa dentro desse texto, e a ideia de formação econômico-social. A noção de totalidade ganha agora uma nova importância e aparece mesmo como uma imposição do momento atualmente vivido pela história do sistema capitalista. Isso tem sua ironia, pois a noção assim revalorizada vai permitir uma tomada de consciência que não estava nos planos do sistema suscitado. O que será que estava nos planos do sistema? Eu não consigo efetivamente entender o sistema como sujeito, não é? Mas, tal como em determinados momentos do texto Milton coloca, como um conjunto de processos, de relações, de contradições, o que seriam os planos do sistema, né? É uma espécie de alegoria, né? Uma coisa que dificulta muito o entendimento do significado desse jogo todo, dessa correlação de forças, desses problemas, né? Que envolve, de fato, a chamada sociedade capitalista, a nossa sociedade, né? Todos os aspectos da vida social são importantes, nenhum deles em si mesmo tendo primazia sobre os outros. Difícil dizer isso. Isso é uma garantia contra uma epistemologia dogmática e imóvel, que não toma em consideração a totalidade e os seus movimentos. Bom, as contradições do texto são terríveis. Essa ideia, não é, de que é uma garantia, determinada ideia, é uma garantia contra o dogmatismo, é, sem dúvida nenhuma, um caminho facilitado e extremamente simples de um certo tipo de dogmatismo, né? Porque o dogmatismo ele se realiza ao chamar qualquer outro tipo de pensamento que não seja o seu de dogmático. Isso é uma coisa complicadíssima, né? Do ponto de vista da própria formação da ciência, né? De uma maneira geral. No final do parágrafo, devemos considerá-los como o que são, isto é, variáveis, cujo valor a cada momento é dado pela nova totalidade criada, pelo movimento da totalidade social pré-existente e sua transformação. A noção de tempo empírico, isto é, o tempo da história real dos seres concretos, homens, coisas, ações. Muito interessante o final dessa proposição. Tudo isso explica porque o estudo das formações econômicas e sociais
constitui o melhor ponto de partida para um tal enfoque, pois sendo como são uma categoria teórica, as formações econômicas sociais somente existem, no entanto, por causa de seus aspectos concretos, que permitem levar em conta a especificidade de cada sociedade. As formações econômicas sociais, eu não posso dizer que elas existem somente por causa dos aspectos concretos. O que eu posso dizer é que os aspectos concretos constroem ou constituem-se enquanto formação econômico-social. Na verdade, a formulação mais precisa seria invertida, não é? Muito bem. Não se trata de estudar o todo pelo todo, pois o risco da tautologia estaria sempre presente e pode-se, sem dúvida, tratar dos aspectos de forma privilegiada. Seria, entretanto, um erro formidável considerar a renda da terra, ou a forma tomada pela mais-valia, ou a expressão geográfica da luta de classes, ou o papel ideológico da arquitetura e do urbanismo, como se cada uma dessas categorias não se apresentassem como que ela realmente é. Quer dizer, um momento, uma região, uma realidade total, uma estrutura subordinada e autônoma ao mesmo tempo. Autônoma pelo fato de estar dotada de determinações que lhe são próprias. Pois a coisa total, como está escrito na ideologia alemã, pode ser mostrado tanto na sua totalidade como na ação recíproca dos seus diversos aspectos. Estaremos ainda fazendo geografia? Aqui vem uma pergunta mais do que fundamental. Nós mesmos, do mesmo modo que Henri Lefebvre, falamos há tempos de espaciologia. Bem, voltamos ao ponto. O espaço como uma categoria multifacetada, uma categoria polissêmica, uma categoria que está a serviço e que está disponível para todos os campos do conhecimento. E, nesse sentido, a ideia de uma espaciologia é, em Lefebvre, ou fora de Lefebvre, uma proposição, eu diria, vazia de significado. Já ouvi isso de muita gente e fico muito preocupado quando as pessoas estão tentando substituir uma tradição de caráter epistemológico, que tem uma construção epistemológica, que tem um conjunto de questionamentos que a sociedade, de uma maneira geral, e os sujeitos especificamente, que é esta ideia de localização, do onde se está, seja esse onde está do ponto de vista mais formal, o onde está de uma coordenada de XY, ou onde está do ponto de vista de me responder onde estou dentro dos processos e a dimensão espacial que os processos possuem, o onde está de cada um de nós, de cada um dos sujeitos, esta geografia que nos dá a noção de pertencimento e de reconhecimento. Então, nesse sentido, efetivamente, me parece que estamos com problemas muito, muito graves quando alguém nos propõe uma espaciologia. Uma espaciologia que vai se consolidar de fato. Não é à toa que este primeiro grande texto, né, da geografia brasileira mais contemporânea se chama Por uma Geografia Nova, e o último grande texto de Milton se chama A Natureza do Espaço. A ideia de ir na direção de uma espaciologia, ela se consolida como um grande percurso. E aqui vamos substituir, então, a geografia por espaço. E vamos confundir, então, uma coisa pela outra. A necessidade de uma sociedade, a pergunta de um sujeito, o ferramental necessário ao desvendamento de respostas com uma das dimensões do fenomênico, a dimensão que todo fenomênico tem no sentido da sua forma, no sentido da sua relação com o próprio processo de transformação ao que todo fenômeno, diria, tem como fundamento, como sua natureza, como seu existir. Então, nesse sentido, esta concepção toda, ela está carregada de dilemas, e leva efetivamente a geografia a um ponto de desconexão, porque, de alguma maneira, se substitui o estatuto epistemológico de uma ciência ou a necessidade dessa construção pelo seu próprio objeto ou pela ideia que nós temos do objeto.
Então, nesse sentido, efetivamente, o texto nos leva a uma espécie de armadilha, né? Uma armadilha que, bom, já andei discutindo isso em outros tempos e volto aqui porque o problema permanece, o problema existe e ele está colocado e tem as suas origens, tem o seu sentido, tem a sua busca. É uma necessidade de uma época, colocar tudo em movimento, era uma necessidade e continua sendo uma necessidade. Mas, de alguma maneira, construímos um conjunto de armadilhas do ponto de vista dessa abordagem de fragilidades que elas precisam necessariamente serem superadas. Muito bem. Uma clara distinção entre a noção de modo de produção e de formação social é igualmente indispensável. Sim, sem dúvida, né? Como se diz aqui no segundo parágrafo, a categoria de formação econômico-social é, assim, extremamente útil ao estudo de uma realidade nacional pelo fato de que não se aplica à sociedade considerada no sentido geral, mas a uma sociedade precisa, isto é, a uma identidade, as suas contradições, desde a sua língua, os seus hábitos, a sua maneira, as suas elites, as suas formas de subordinação, de subsunção. Bom, esse conjunto de questões que, de alguma maneira, diria que o texto de Rui Moreira, o movimento operário e a questão cidade-campo no Brasil, tem como um dos seus fundamentos identificar o Brasil como uma formação econômico-social e desvendar o conjunto de relações e de contradições que estão colocadas aí, não é? Acho que é um texto que sempre deve ser visitado, né? Muito bem. Caros amigos e amigas, aqui chegamos ao final de mais um desses programas todos, dessas leituras, às vezes bastante difícil e às vezes até um pouco amargas, né, digamos assim, porque elas, na verdade, esses textos, sejam todos eles, né, que produzidos naquela época, né, e que daí se desdobraram, eles carregam consigo toda uma tradição, toda uma maneira de ver, uma maneira de entender, que nós precisamos, de um lado, garantir que existam, garantir que se consolidem e, de outro lado, superar as dificuldades que eles nos legaram e que nós, naquela época, em nome das nossas necessidades, em nome daquilo que, de alguma maneira, precisávamos como batalhadores de uma luta contra a ditadura militar, contra as formas de opressão que estavam colocadas no Brasil, não é? E contra a sociedade capitalista de uma maneira geral, a necessidade de se discutir e de se planejar e de se propor, né, uma outra leitura, uma outra visão de mundo, elas estão colocadas aqui como uma das formas como essa luta se expressou. Queridos, até sexta-feira, e aí nós estaremos aí discutindo os últimos 2 capítulos desse livro monumental, desta obra clássica, né, que a gente precisa voltar e voltar e voltar. Um abraço a todos, a todas, espero que estejam bem e até sexta-feira. Voltamos. Até lá.